Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o Airbyte. O Airbyte ele é uma plataforma open source usada para ingestão e integração de dados, ou seja, quando você precisa fazer a parte do EL, do ELT, onde você extrai, né? Você pega para ingerir dados de fontes diversas e precisa carregar essas fontes em um determinado ponto, por exemplo, num data lake ou um data warehouse. Então, como vocês podem ver aqui no site do Airbyte, ele é uma ferramenta, né, que é usada para mover dados. Então, você possui vários conectores que envolve vários tipos de bancos de dados. Snowflake, você consegue usar o Google Sheets, o Drive, enfim, API, tem várias coisas que você consegue utilizar com o Airbyte, que são os clientes do Airbyte. E o que é legal, né? Além dessa integração toda, você tem um acompanhamento, lógico, de todas essas conexões que você faz, que é a conexão entre a fonte e o destino. E você consegue gerenciar de várias formas, você consegue utilizar o Terraform, e aqui tá como é a carinha dele, beleza? Aqui eu tô te mostrando pra vocês o Airbyte instalado no Docker, tá? É outra vantagem que ele tem. Então você consegue gerenciar os recursos, né, que estão ali por trás para fazer o processamento dessa fonte para esse destino. E aqui do outro lado também tem a cloud do Airbyte. O Airbyte tem a cloud própria deles, né, que é cobrada, obviamente, que é usada com a infraestrutura deles, com os recursos dele, como uma opção, tá? Então, vocês podem ver aqui uma diferença entre o Airbyte no Docker e o Airbyte aqui na cloud deles, essa questão do pagamento, né? Que já tá falando que tem um trial, que tem um billing, né? Mas ela se integra de uma forma diferente, né? Então ela provisiona os recursos e você não precisa se preocupar com tanta coisa usando a cloud do Airbyte. Passando aqui, nós temos essa questão dos conectores, que é exatamente o ponto central, né? Igual eu estava explicando para vocês. Temos, né, várias fontes de dados. O Airbyte faz essa ponte e leva para o destino que você quiser. Olha, dentro dos destinos que tem, vocês podem ver que é muita coisa mesmo. Aqui, ó, fala que são, olha aí, ó, mais de 290 tipos de fontes, né? E aí a gente tem também os destinos, né? Os destinos, ó, 65 conexões de destino que a gente tem aqui e pode ter certeza que é muita coisa. Aqui tava aqui 293 e eu nem vi. Beleza, aqui não tem nada interessante assim, tirando isso para vocês observarem em relação ao menu, mas tem aqui a demonstração. Quando eu falo interessante, que é o ponto central para entender o Airflow, o Airbyte, é exatamente isso que eu tô falando para vocês, beleza? E vocês clicando ali na demo, vocês conseguem ver exatamente essas conexões prontas, né? O Airbyte ele dá essa opção de vocês estarem vendo algumas conexões prontas, né? E dentro dessas conexões é possível acompanhar logs, histórico, né? De como cada uma dessas conexões, né? Rodaram. Então, assim, é muito legal você ter um ponto central, né? O Airbyte ele tem exatamente isso. Qual que é o mais importante? É ter uma plataforma central onde você consiga acompanhar todas as suas extrações e cargas, ou seja, fazer todo o seu trabalho de ingestão de várias fontes diferentes e fazer todo esse gerenciamento em um único lugar e, claro, de forma gratuita, caso você esteja ali usando, por exemplo, o Docker, né? Então aqui, ó, as fontes configuradas, né? Várias fontes configuradas, os destinos configurados e também tem uma opção de você assistir exatamente uma aulazinha, né? Uma demonstração aqui, ó, ele mostra algumas coisas e aí você pode ir acompanhando e vendo como é que funciona, beleza? Hoje é um vídeo rápido, tá? Eu vou tentar trazer uns vídeos um pouco mais objetivos, explicando algumas tecnologias para que vocês possam tá pegando um briefing geral do que é, por exemplo, igual eu estou fazendo agora com o Airbyte, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima. Valeu!